Oi, gente, eu sou Marilim, da Clube de Saúde, Departamento de Comunicação e Marketing. Hoje a gente vai falar um pouquinho da atualização da NR1, esse assunto que tá em pauta no momento. Eu tô aqui com a Laís, ela é nossa head de psicologia, que vai sanar nossas dúvidas, falar um pouquinho mais do assunto no dia a dia. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. A gente está falando bastante aí de NR1, né? Mas a gente ainda vê muitas dúvidas e muita ansiedade a respeito disso, né? De como que a gente consegue se adequar, tá acabando o prazo. Então, que bom que vocês estão aqui. A gente quer ajudar aí a vocês realmente estarem de acordo com a atualização que começa aí a partir de maio. É isso aí. Laís, eu quero começar com uma pergunta que eu acho bem polêmica para entender por que a empresa é responsável pela saúde mental do colaborador? A minha dúvida é onde começa isso e onde termina, sabe? Essa eu acho que é uma dúvida geral, que é uma nova atualização que diz agora a empresa ela é responsável pelos riscos psicossociais. E eu quero entender como que funciona isso. Legal. Realmente isso traz muita dúvida, porque na verdade a empresa ela é responsável pelos riscos ocupacionais. Então, por exemplo, segurança psicológica dentro do trabalho. O que é segurança psicológica? É a gente conseguir ser autêntico dentro da empresa. Então, por exemplo, eu tô com uma dúvida, ou eu achei um erro em alguma planilha, né? E eu vou ter segurança de chegar e falar, Marilim, eu achei aqui um erro, né, mas a gente consegue resolver. Do que, se eu não tiver essa segurança psicológica, por exemplo, eu vou esconder esse erro, fingir que eu não estou vendo, porque eu posso ter medo de retaliação por conta disso, etc. Né? Quando tem também muitos conflitos interpessoais, e esses conflitos, eles não são bem geridos. Então, assim, isso tudo dentro do ambiente corporativo. Né? A NR1 ela olha para o ambiente como um todo, a questão cultural, e não para a subjetividade de cada profissional. Então, a saúde mental tem a ver também com a família, com questões financeiras, com várias outras coisas que não dizem respeito à empresa, dizem respeito à subjetividade, à individualidade de cada pessoa. Então, aqui a gente vai olhar, né, respondendo aí a sua dúvida, que são os riscos ocupacionais. Estresse, sobrecarga, conflitos, falta de comunicação, entre outras coisas aí. Como que a empresa vai conseguir evidenciar isso? Como que a empresa mensura isso? Porque o que a gente está falando aqui são de problemas que você não consegue fazer uma conta. Uma empresa que não tem segurança psicológica, como que você diz que essa empresa não tem segurança psicológica, né? O que eu penso muito existe a cultura da empresa, as grandes empresas têm uma cultura, eu acho que toda empresa tem a cultura, ainda que não esteja escrito na parede, que não seja dito. Mas eu aprendi isso com uma diretora de RH que ela falou uma vez, que a cultura é tudo que é permitido dentro de uma empresa. Aqui na Clude, eu sinto muita segurança psicológica. Trazendo aqui um exemplo para ficar mais fácil de entender a pergunta. Assim, quando eu tenho um problema com a minha filha, eu consigo cuidar dela em casa, fazer home, consigo ir no médico, e eu sei que isso não tem problema aqui dentro real. Eu já trabalhei em empresas que isso era problema. E eu acho que isso traz uma insegurança psicológica, porque você tá lá no hospital pensando, meu Deus, o que tá acontecendo na empresa? Eu preciso resolver isso, preciso resolver aquilo. Aqui na Clude eu não tenho isso, de fato não tenho. Mas não é só isso, eu sei que não é só isso também, a segurança psicológica, né? E eu queria entender um pouquinho mais também disso. Tá, eu vou responder primeiro o que você perguntou da mensuração, né? Como que a gente mensura. Então, assim, o primeiro passo é a gente realizar o mapeamento desses riscos. Então, como eu falei aí quando a gente estava se apresentando, tem muitas empresas que estão aí atordoadas, meu Deus, o prazo está acabando e agora eu tenho que estar em conformidade aí com essa atualização. Então, sempre bom lembrar que não é uma nova norma, a NR1 ela existe há bastante tempo, é uma atualização que agora inclui também a necessidade de mapear os riscos psicossociais. Certo? Então, como que a gente vai fazer isso? Tem muita empresa que já está pulando etapa, né? Já está treinando líder, já está fazendo comunicação, um monte de coisa, sem nem primeiro saber quais são os problemas organizacionais que a gente tem ali. Então, o primeiro passo é mapear, fazer a pesquisa, aplicar isso.
né? E essa é uma dúvida também, às vezes, dos colaboradores. Então, eu vou preencher um negócio aqui, mas vai falar de mim, vai falar da empresa, né? Uhum. Então, é sempre importante frisar que toda a pesquisa ela deve ser anônima, né? Que tem aí a segurança psicológica da pessoa poder, de fato, dizer como é que se sente naquele ambiente. Então, sobre se a distribuição do trabalho está sendo justa, né? Ou se tem um colaborador mais sobrecarregado que o outro, se existe ali um apoio da liderança, se as mudanças elas são comunicadas, né? Porque se a gente muda toda hora e não sabe o que está acontecendo, isso vai gerar muita insegurança. Uhum. Então todos esses pontos eles são mapeados através da pesquisa. E aí é seguir a linha, né? Então primeiro a gente vai mapear, vai fazer essa pesquisa, aí você vai identificar quais são os aspectos ali. Então, por onde que eu vou começar, né? Então, tenho aqui um problema em relação a estresse ou em relação a sobrecarga, né? Por que que isso está acontecendo? Por que que as pessoas estão levando o trabalho para casa? Como que a gente consegue mudar o modelo de trabalho? Entende? Uhum. Então, e tudo isso vai ser de dentro da empresa, tá? Teve uma outra pergunta que você fez de quando que isso é da empresa? Quando que é do colaborador. Então, tem alguns pontos importantes para a gente pensar aqui. Se esse estresse do colaborador, ele cessa quando, por exemplo, ele está de férias, né, ou se ele em outros ambientes, por exemplo, na família, na casa dele, entre amigos, ele consegue, de fato, ali ter uma qualidade de vida e é só no ambiente de trabalho. Ou no domingo à noite. Isso, Exatamente. Muito, falam muito sobre isso, né? Domingo à noite isso disso. Mesmo. Ok. Então. Não, sem problemas, pode ficar à vontade. Então, se é só relacionado ao ambiente de trabalho, opa, a gente tem que entender se realmente é da empresa ou se é do colaborador. Se existe um padrão também. Então, por exemplo, se tem uma pessoa só que está com questões, talvez não seja da empresa. Mas se tem a Marilinha, a Laís, o Tiago, o fulano, o Beltrano, opa, a gente tem um padrão aqui que me parece comum. Então, será que é realmente individual ou isso é coletivo de como está a cultura dessa empresa, como está essa distribuição aí interna? E isso aí é legal de entender, e aí eu começo a entender melhor essa nova atualização, porque o canal de denúncia também eu acho que aponta para o problema. Isso. Porque o canal de denúncia, que é anônimo dentro da companhia, eu acredito que os colaboradores eles não ficam muito seguros de fazer a denúncia. Ah, é anônimo, é mesmo. Ninguém acredita nisso. E quando você tem um produto, um serviço que faz isso de forma que não vai tá dentro da empresa, eu acho que as pessoas ficam mais à vontade. Você consegue, de fato, constatar onde está o problema, atuar e resolver, claro. Isso. Então, eu acredito que o canal de denúncia, que é uma norma da atualização, é um dos pontos, eu acho que principais, assim, para trazer a solução de fato que vem a atualização da NR1 propor. Porque parece assim, só que é também, tem uma nova atualização, a gente tem que ter um documento e tal, e acabou. Mas não, porque dentro da atualização fala do canal de denúncia, fala de riscos psicossociais e entre tantas coisas. Mas assim, eu acho importante falar do canal de denúncia para as pessoas entenderem que elas vão poder se sentir seguras para fazer a denúncia. E assim, não precisa ser uma denúncia, mas talvez falar, olha, a gente tem um problema aqui, aí o outro falou, a gente tem um problema aqui, e de repente todo mundo descobre que são 5 pessoas com o mesmo problema. Exatamente. E isso muda o game. Uhum. Porque, querendo ou não, no final das contas, a empresa que consegue resolver risco psicossocial dentro da empresa, insegurança psicológica, não tem como dizer que a cultura não vai melhorar. E a cultura melhorando, o clima melhorando, o colaborador tá melhor, não tem como ele não ser mais produtivo, ele não entregar mais. É isso mesmo. Eu acho que é um benefício não só para o colaborador. A gente olha muito para isso, né? Primeiro para, a gente precisa regularizar, a gente precisa entregar, o colaborador precisa de ter saúde mental, isso é óbvio,
mas a empresa, eu acho que no final das contas, ela colhe. Ela colhe tendo colaboradores mais saudáveis, falando mentalmente mesmo. Eu acho super importante trazer a questão do canal de denúncia anônimo. É isso mesmo. E o canal de denúncia, né, na verdade, até o que a gente tem aqui, ele pode ser anônimo ou não. Então tem pessoas que tudo bem, querem denunciar e dizer, né? E denunciar, às vezes, é só fazer algum comentário de que não tá legal e vamos melhorar, né? Enfim. Mas também traz essa segurança de poder denunciar um assédio, seja moral, seja sexual, enfim, né? Podendo ser anônimo ou não. Então é uma opção, a pessoa poder escolher isso é muito legal, traz aí muita segurança mesmo, como a gente vem falando, né? É isso. De fato, eu acho que a gente fala muito dos riscos psicossociais, né? Mas o que são os riscos psicossociais? Essa é uma pergunta que eu quero muito entender a resposta. Legal. São alguns, né? Eu não sei se eu vou conseguir lembrar todos aqui para poder te falar, mas eu venho falando aí desde o começo. Sobrecarga de trabalho, né? O estresse, então se você tá, é natural, a gente tem que pensar, né? Ah, então não pode mais ter estresse no trabalho, pode, é normal, é uma reação natural do corpo, a gente tá, então, eu preciso entregar um relatório amanhã, eu vou ficar mais tenso e tudo mais, mas é natural que exista esse, mas quando ele é prolongado, né, quando a gente está sempre naquela questão de tensão, aquela cobrança excessiva, né, isso vai deixar a pessoa mais em sinal de alerta e o tempo todo com medo de errar e com tudo isso. Então, todos esses riscos psicossociais, não todos, né, enfim, porque assédio não é normal, né, mas assim, conflitos interpessoais são normais, é ruim e se torna um risco ocupacional, um risco psicossocial, quando esses conflitos eles não são mediados de forma correta, quando não existe uma tentativa, uma comunicação, uma tentativa de resolver ali. Acaba, né, que só cresce o problema. Vai aumentando e aí vai, então se era só entre duas pessoas, virou no departamento inteiro, então quando tudo, a comunicação, por exemplo, normal, às vezes, esqueci de falar uma coisa, tá? Mas quando é uma mudança importante, isso não é comunicado, né? E até quando a gente estava conversando antes da live, que você fala, e aí às vezes a gente fica aquelas picuinhas, escuta coisa nos corredores que às vezes não é nada daquilo, mas toma uma proporção gigante. Então, se a gente não toma cuidado com a comunicação, a gente pode gerar ainda um ambiente mais hostil, por quê? Aí eu vou cruzar com a Marilyn no meio do corredor e falar, Marilyn, você tal pessoa não veio hoje, será que ela foi embora? O que será que aconteceu? E começa aquela especulação que vai deixando todo mundo tenso. Então, tudo que a norma está trazendo são coisas que já existem, só que agora a gente precisa olhar com mais cuidado de fato, né? Porque o negócio é legal, a gente precisa se adequar à norma? Precisa. Mas vamos fazer uma reflexão antes da norma. Como é que está o nosso ambiente de trabalho? Tá legal assim, né? Como é que tá o meu índice de afastamento? Então, por que a norma existiu? Porque a gente teve um recorde aí de afastamentos por CID de saúde mental. E aí a gente começou, sempre teve afastamento por saúde mental, mas de repente deu um boom. E aí a gente precisou começar a olhar por que isso está acontecendo, o que culturalmente as empresas estão fazendo, que não tá legal, né? Então, de fato, é olhar para esses pontos, conflitos interpessoais, comunicação, estresse, sobrecarga, entre outras coisas, assédio, como que está o apoio da liderança, né, formar esses líderes aí que consigam de fato olhar para a equipe como um todo. Sim, eu acho que é muito real essa questão da saúde mental, do número de trilhões, né, falando aqui do mundo inteiro, são trilhões de afastamentos. Eu não tenho o número exato agora, mas eu sei que são trilhões. E no Brasil, bilhões. Mas assim, isso também vem para mostrar que é uma quebra de tabu, né? Sempre muitas pessoas tiveram problemas mentais e seguiram a vida sem. Desse jeito, trabalhando, produzindo pouquíssimo, entregando o que dava. A gente aqui, claro, não está falando de produtividade, mas acontece que vai refletir. E eu acho assim, a gente olhar para isso, falar sobre isso e aceitar que isso é uma realidade e que já tem muito afastamento, por pior que seja o cenário, traz que
a gente já olha, a gente já vê que isso é uma realidade, existem doenças reais, Sim. mentais que levam à morte. E como você falou, isso não era mensurado antes, agora precisa ser mensurado. Então tem muitas empresas, na verdade, que elas estão com medo da NR1, ai meu Deus, eu vou ter que olhar, né, eu vou criar e ver um monte de problema. Os problemas, eles já existem. Se a gente não olha, a gente não vai conseguir fazer um plano de ação. E né? a gente não resolve. As pessoas têm a mania de falar assim, eu não vou olhar, então se eu não tô olhando, não tá acontecendo. É um elefante no meio da sala, elefante branco no meio da sala. É isso mesmo. Então, eles já existem, a gente só vai, e não é apontar dedo, ai, tal empresa está fazendo tudo errado. Não, não é tudo errado. Às vezes a gente vai olhar e tem um desses, por exemplo, não tem a sede, tem a parte de inclusão e diversidade, tá muito legal, né, mas tem ali, e eu, no que a gente vem fazendo aqui, né, já acompanhando algumas empresas, geralmente a questão da comunicação e do estresse são os pontos top 2 aí, né, Sim. Então, por que tá todo mundo assim tão estressado? Por que a gente não consegue comunicar? E uma coisa, ela tá ligada com a outra. Então, na verdade, não é pra gente apontar dedo, não é pra ficar com medo de olhar o que de fato tem. E aí volto para aquilo que eu tava falando, as empresas, antes de mapear se elas têm algum problema e onde estão esses problemas, elas já estão fazendo ações que a gente nem sabe se vai ser de fato eficaz. Então, vamos começar do começo, botar o pé no chão. Tá, legal, como que eu começo? Bom, vamos fazer aí, aplicar a avaliação de riscos psicossociais, vamos analisar o relatório que vai sair disso, vamos ver as esferas ali de apuração que estão com uma pontuação que talvez não esteja adequada, né? O que a gente pode fazer, e aí isso é legal que fica documentado justamente para a gente ver a evolução. Então, beleza, a gente começou aqui, putz, esse negócio aqui não tá legal não, vamos fazer algum plano de ação, seja uma reforma numa sala de descompressão, né, fazer pausas programadas ao longo do dia, enfim, cada empresa vai ter aí a sua necessidade, né, mas se a gente não olha, o problema ele só vai crescendo, vira esse elefante aí que você falou, né. Porque tem essa questão da empresa falar assim, mas o que eu preciso fazer agora? Sabe assim, tudo bem, riscos psicossociais já entendi, a nova atualização já sei o que vai começar a vigorar em maio, ponto. Mas e agora? Sabe, o que eu faço? Por onde eu começo? Né? Que as pessoas estão pensando que é muito assim, dá uma palestra lá sobre saúde mental mensal, acabou, tá resolvido o meu problema. E de fato, eu acho até que assim, vai ter essa adaptação, muito embora esse último ano, que era para ter vigorado a lei desde o ano passado, já foi educativo, foi um ano, né, educativo para a lei. Mas aqui, eu acredito assim, que as empresas não sabem por onde começar. Que é isso que a gente está falando de começar a mapear. E aí eu vou fazer uma provocação aqui também, que na verdade não é uma provocação, mas é vamos segurar um pouquinho a ansiedade de um modo geral, porque é novo, né? Então, a norma existe, mas essa exigência, ela é nova, a gente não sabe nem como vai ser cobrado ainda, né? Então, tá todo mundo se adequando, né? A gente teve esse um ano aí de extensão para entender um pouco melhor, mas ainda não tem como isso vai ser fiscalizado, né? Então, a gente tem que olhar segurar um pouquinho esse medo, essa angústia, né, do desconhecido. É natural que o desconhecido traga aí uma certa ansiedade, mas vamos começar então tendo aí essa pesquisa, né, conversar com os colaboradores, entender o que vocês já fazem atualmente, né, então tem riscos que vocês já têm que, há muito tempo, estar olhando para eles. Tem coisas que já são feitas, como treinamento de líderes, né, como aí alguns workshops e tudo mais. Então, não ter medo do que está acontecendo. É tudo muito novo para todo mundo. Vai começar agora em maio, né? E não é, de novo, apontar dedo. É olhar, beleza, temos um problema, vamos resolver. Vamos fazer um plano. E também não é esperado que esse plano seja, hoje eu descobri isso, amanhã minha empresa tem que estar com a cultura totalmente mudada. Sim. É um processo, é um plano de ação. Vai ter que fazer, depois vai ter que refazer, aí compara um com o outro. Esse plano de ação que a gente fez funcionou? Não funcionou, então vamos tentar outro. O importante é ter isso tudo, essa evolução registrada. E
claro, vai ter que entregar isso por conta da norma, mas vai trazer, como você falou, mais segurança, né, para os profissionais que vão ficar mais produtivos. Então, assim, um profissional que não está se sentindo seguro psicologicamente, que está muito estressado, ou que está sofrendo algum assédio, esse cara não vai jogar a favor, né? Sim. E aí ele não vai produzir tanto. Então não é bom para ninguém, não é bom para o funcionário, porque é horrível ter questões relacionadas à saúde mental não tratadas, né? E também não é bom para a empresa. Isso aumenta turnover, aumenta absenteísmo, aumenta um monte de coisa aí que não é bom para ninguém. Eu acho que uma questão muito importante de falar é que, assim, a gente trabalha com saúde, né, e tecnologia, enfim, e a gente está nesse mercado já há algum tempo. E a gente entende que já era uma preocupação da Clube de Saúde, essa questão já era uma preocupação de levar um benefício que fosse além do que já é tradicional. Porque é, de fato, um benefício que traz o olhar perto, o olhar de perto humano da saúde mental. Então, assim, quando a gente fala de saúde mental, eu acho que acaba que a gente estende um pouco para nutricional, um pouco para a saúde física, né? A pessoa que, não tô bem, eu acho que eu tô com algum problema de saúde mental e tal, mas essa pessoa não se alimenta bem, essa pessoa não faz uma atividade física, essa pessoa não se ajuda de fato. Então, o que eu quero dizer com isso tudo é que essa sempre foi o nosso olhar para as questões de saúde, digamos, numa coisa mais macro. E a gente entrega dentro do Safe Mind, que é o nosso produto, né, que veio para ajudar na atualização, que veio para atender a nova regulamentação da NR1, e ela traz dentro dela meditação, o diário do sono, porque eu acho que por mais que a gente crie um ambiente, uma cultura saudável, líderes saudáveis, liderança organizada, o que acontece se fora da empresa ela não continua cuidando, sabe? Tem uma boa cultura, mas saiu dali, ela fica no celular até meia-noite, aí tem que acordar no outro dia às 6 horas da manhã. Então, assim, eu acho que o acompanhamento que a gente está pensando em fazer, que a gente está fazendo, né, que já atua nisso, sempre atuou, e agora com esse novo produto, que é justamente para a NR1, a nova regulação da NR1, eu acho que é justamente falar do que vai além. Por mais que a empresa não tenha responsabilidade sobre isso, fora da empresa não é responsabilidade dela, é claro que não. Mas a gente entrega isso também. Que eu acho que faz toda a diferença no final das contas na saúde mental da pessoa. Sim, sim. Então a norma vai olhar para o coletivo, né? E mudando a cultura da empresa, também vai mudando o individual. Né? A pessoa vai entendendo, realmente eu também preciso me cuidar, eu também quero estar num ambiente melhor, quero estar melhor comigo mesmo. Então são coisas que andam concomitantemente aí. Que eu acho que falta a gente falar, mas eu digo assim, num geral, a gente fala muito sobre saúde mental, saúde mental, saúde mental. E é isso o que eu penso. A saúde mental, ela tá ligada a muitas outras questões, né? Tem, desde pequeno, trauma e tal, a gente não vai entrar no mérito da questão. Mas eu acho que olhar para tudo que envolve o ser humano vai trazer mais benefício ainda. E se você entrega alguma coisa que você pode cuidar do seu colaborador, ainda que ele não esteja dentro da tua empresa, não tem como não trazer mais benefício. Sabe? Eu acho que é um benefício muito maior quando você pensa num olhar mais macro. Essa é a questão, assim, que eu queria falar, que eu sempre falo aqui, que saúde mental, nutricional e física, tá tudo junto. Tudo junto. Muitas vezes, eu não sei onde eu vi um meme que falava que a pessoa estava falando que ela não estava bem de saúde mental e tal,
E a pessoa fala, mas como é que tá as suas vitaminas? Sabe? Tem essa questão, né? Se você tá com a vitamina tal, é que eu também não, eu não tenho propriedade para falar, mas eu sei que algumas vitaminas levam a gente a ficar meio caidinho, desanimado, e dá a impressão, pô, será que eu tô com depressão? Às vezes não, às vezes só você repor aí a vitamina vai dar certo. Tem que olhar o todo. Exato. E aí, como que é essa coisa no sistema, né? Como que funciona? Como que vai ficar isso? Legal. Antes, quando a gente olha só para o indivíduo, né, a gente tinha muito essa cultura de falar da resiliência, então acabava meio que só culpando o indivíduo pelo adoecimento. Mas quando a gente começa a ver esse padrão, né, esse aumento de afastamentos por questões de saúde mental, então já não é mais individual, né? É sistêmico, então vamos olhar. Então, ao invés de fazer só treinamento motivacional, palestras, etc., cobrar só uma terapia individual, a gente vai ter que olhar para como esse trabalho está sendo desenhado. Então, por exemplo, como é que está essa gestão dessas pessoas que estão adoecidas, né? Quais são essas metas? Elas são alcançáveis? Essas cobranças, elas são, claro, é natural, a gente vai ter cobrança, né? Nas empresas a gente precisa entregar os resultados, mas isso está excessivo? Isso não está? Então a gente vai olhar para esse redesenho como um todo, essa cultura que a gente está falando. Então, tem a parte individual, que a gente falou um pouquinho agora, mas dentro da saúde ocupacional, do trabalho, vai ter que entender como que a gente vai conseguir promover essa segurança psicológica. Laís, você fala toda hora da segurança psicológica, né? Que é isso? Meu Deus, que coisa! A gente não pode ter conflitos? Podemos, claro que a gente vai ter conflitos. É saudável. É saudável ter conflitos, né? Mas se a gente não resolve, se a gente não olha para esses conflitos, aí ele passa a não ser saudável mais. Aí ele passa a adoecer, né? Então, a diferença de olhar para o individual e para o coletivo é essa. Não dá mais para só responsabilizar, entender que a saúde mental é individual, né? Porque isso está mexendo no sistema como um todo. Então, ainda falando, né, do coletivo, por exemplo, a gente tem mudanças, pô, legal, as empresas precisam passar por mudanças, né, mas a gente precisa comunicar. Então, se hoje eu falo uma coisa, amanhã já é outra, e eu não avisei, né, isso vai gerar muita angústia. Então, é normal passar por evoluções, né? Mas não é normal quando é mudança constante, quando é cobrança constante o tempo inteiro. Então você pede uma coisa hoje, amanhã você está cobrando outra. Então isso daí acaba que não sendo legal dentro do que a gente está falando aí dos riscos psicossociais mesmo. Eu acredito também que as empresas, quando cobram muito, tem mudança, dando esse exemplo, mudou uma coisa hoje, amanhã já mudou de novo. Eu acho que falta também aplicação de metodologia, sabe? Eu acho que é uma coisa que vai ser legal a gente começar a trazer também aqui, porque é importante você criar um mundo corporativo, não só na cobrança. Sabe? Mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas começa a estruturar a empresa com processo, sabe? Eu acho que processo salva, assim como pessoas. Uma empresa é feita de processos e pessoas. Eu acho que é uma máxima, que é muito dito também. Então, eu acho que tem essa questão. Acho que grandes processos, bons processos, processos contínuos trazem segurança psicológica dentro de uma companhia. Porque senão fica desorganizado. Sim. E aplicações de gestão de mudança eu acho super importante também. Eu acho que tem frameworks que trazem passo a passo disso. Eu acho que tudo o que pode melhorar o clima, né, a cultura, eu acho que é válido a gente falar. Isso mesmo. Mas para fechar, eu acho que a gente trouxe bastante coisa aqui, bastante assunto. A gente vai ter muito o que falar ainda sobre NR1. Eu acho que é um assunto muito interessante. Eu acho que é um benefício para o colaborador, mas principalmente para a companhia. Eu acho que as empresas que aderirem, entenderem, eu acho que vão se beneficiar muito do um colaborador saudável, produtivo, feliz, o ambiente melhora, todo mundo fica melhor. E eu queria até que você trouxesse para a gente aqui um recado para o RH, para o próprio profissional de segurança do trabalho. Qual mensagem você deixa
para essa pessoa que está um pouco ainda com receio da norma, da atualização? Ah, legal, essa é uma ótima pergunta, né? Um ótimo pedido, porque como eu falei aí ao longo da live, segurem a ansiedade, né? Isso não é algo novo. O PGR, o GRO, o mapeamento de riscos é algo que as empresas já fazem aí há muito tempo. Só adicionou a parte dos riscos psicossociais. Então, como isso vai ser relatado, já é feito, né? Então é só colocar mais esses riscos. E é não ter medo de fazer as pesquisas, de olhar para o que está acontecendo, né? Os problemas já existem ou não, a gente só precisa entender o tamanho deles, né? Fazer essa mensuração e aí sim conseguir fazer planos de ação. Então o recado é esse, vamos com calma e vamos seguir a linha correta, né? Faça esse mapeamento, analise com calma, né? Tem planos de ação muito mais tranquilos, vamos mensurar o que está acontecendo, tá? Então, não ter essa afobação e esse pular etapas, é tudo novo para todo mundo. Eu quero falar uma coisa aqui que eu acho que é importante, que até quando você fala, não tenha medo de olhar para o problema e tal, muitas vezes a gente tem um problema dentro da companhia, assim como na vida pessoal, mas a gente está falando aqui da NR1, a gente evita olhar achando que, nossa senhora, às vezes não é tão grande problema quando você olha para ele. Às vezes você olha para o problema, você consegue resolver num feedback. Isso. Às vezes nem precisa chegar no plano de ação, sabe? Então, eu acho que essa é uma dica que eu queria deixar. É isso As mesmo, pessoas olharem para os problemas. Na nossa experiência aqui, aparece muito a questão da comunicação, principalmente falta de feedback, né? Sim. O quão importante é muda o ambiente, o feedback. É ou não é? Gente. E é também alinhar as expectativas. Então, poxa, tenha um plano de carreira, né? Até onde eu posso crescer? Quais são as competências necessárias? Como que a gente pode ajudar a desenvolver um treinamento, enfim. Então, muito legal isso que você falou, Mari. Maravilha, Laís. E aí, se você pudesse resumir em 3 ideias, quais seriam? Ideias é mapear, né? Acho que isso não é uma ideia, é uma necessidade. Vamos mapear, conversar, estar aberto, entender que não a norma não está aqui para uma punição, mas para uma reconfiguração, uma reflexão acerca da nossa cultura em volta do trabalho, né? Então, fazendo tudo isso, além de se adequar à norma, você vai, né, por uma obrigatoriedade aí da lei, vocês vão conseguir ter ambientes mais legais, mais produtivos, mais saudáveis para todo mundo, para o indivíduo e para o coletivo. Gente, então é isso. Eu quero agradecer a participação de todo mundo. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, a gente tem o link de todos os nossos canais, LinkedIn, Instagram, enfim. Quero pedir para vocês compartilharem, curtirem e trazerem também nos nossos canais, nas nossas redes sociais, dúvidas que vocês tenham, conteúdos que vocês querem ver. Pode trazer que a gente vai fazer questão de gravar, trazer aqui para vocês. E é isso. Agradecer a Laís, que participou aqui com a gente, nossa head de psicologia. Muito obrigada, Laís. Imagina, foi um prazer estar aqui. Como a Mari falou, a gente está aqui para ajudar vocês a esclarecer todas as dúvidas, tirar todos os medos. Então, comentem, perguntem, a gente vai responder tudo que for possível aí para vocês, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal também, tá? E também, gente, aqui no canal, na descrição também tem o link do Safe Mind, que é o nosso produto que atende a nova atualização da NR1. Aí você clica lá, vai lá ver como é que é nosso produto, que vale super a pena. E qualquer dúvida, em qualquer rede social, em qualquer canal, a gente fala com vocês. Obrigada. Obrigada, até a próxima. Valeu. Tchau.